Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar como você vai criar uma plataforma, uma universidade online de forma gratuita utilizando a nuvem da AWS. Eu vou mostrar passo a passo do zero como você vai fazer isso. Bom, se você já assiste meus vídeos, já deixa um joinha aí, já curte esse vídeo. Se você ainda por acaso não está inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque assim toda vez que eu fizer um vídeo novo relacionado à computação em nuvem, você vai receber a notificação lá do YouTube. Então já deixa o seu joinha aí para não esquecer do final do vídeo e já se inscreve aí no canal. Bom, então bora lá que eu vou mostrar na prática do zero como a gente cria essa universidade, como a gente vai instalar essa plataforma de universidade online para você colocar uma universidade ou qualquer curso que você tenha EAD, você pode vender isso como serviço para outras pessoas. E eu vou mostrar como você faz isso utilizando a nuvem da AWS. E se por acaso você está com a sua conta que você criou agora na nuvem da AWS, você ainda está dentro do Tier Free, você pode ficar por um ano utilizando essa infraestrutura de forma gratuita. E se você não sabe o que é o Tier Free, eu vou deixar no cardzinho aqui o link para você clicar num vídeo onde eu explico como funciona o Tier Free na AWS. Beleza? Então bora lá que eu vou compartilhar minha tela e mão na massa. Bom, então eu vou logar aqui na AWS. Para quem não conhece, essa aqui é a console da AWS. Deixa eu colocar aqui minha senha. Bom, loguei aqui, então a gente vai utilizar basicamente dois serviços hoje. Um deles é o EC2 e o outro é o RDS, que é o serviço de banco de dados. O EC2 a gente vai criar o nosso servidor. E aqui nessa aula eu vou mostrar como a gente faz com um servidor e um banco de dados, mas você pode criar essa infraestrutura de outras maneiras. Mas dessa maneira, se você seguir o passo a passo que eu estou fazendo aqui, vai dar certo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um par de chaves. Então a gente vem aqui no EC2, par de chaves. Eu vou criar um par de chaves, eu já tenho um criado, eu vou criar um novo aqui. Vou chamar de KEAD, que é o nome que eu coloquei na minha chave. E aqui ele está perguntando se eu vou usar no formato PEN ou PPK. O formato PEN é se você está usando Linux ou macOS, você vai utilizar um PEN. No Windows, se você está usando Windows, você utiliza o PUT, você vai usar a chave PPK. Então, como eu estou usando o Windows, eu vou marcar aqui um PPK e vou mandar criar o meu par de chaves. Aqui ele mandou criar e eu vou salvar esse arquivo. Então, você precisa salvar esse arquivo. Vou dar um salvar. E beleza, deixa esse arquivinho salvo. Não perde esse arquivo que a gente vai utilizar ele mais na frente. Próximo passo é eu criar o meu servidor. A gente vai aqui em instâncias, Launch Instance. Aqui eu vou escolher qual sistema operacional que eu quero instalar essa minha plataforma de universidade, essa plataforma de treinamentos EAD. Eu vou usar o Ubuntu, então a gente pesquisa aqui, Ubuntu. Você pode utilizar, se você está mais familiarizado com o CentOS, você pode utilizar o que você preferir, mas aqui, se você utilizar o Ubuntu, você pode usar os mesmos comandos que eu vou usar aqui nessa aula. Então eu vou usar aqui o Ubuntu 18. Selecionar. Qual o tipo de instância que eu vou usar? E como eu falei, a gente quer usar dentro do Tier Free, então eu vou usar essa instância T2 Micro. Com essa instância você consegue ter tranquilamente aí uns 1000 alunos cadastrados na sua plataforma e você consegue ter isso aí por um ano usando o Tier Free de forma gratuita. Então eu seleciono aqui, T2 Micro, Tier Free. A parte de redes eu vou deixar tudo no default, tudo padrão, tá? Então só vou escolher aqui, se você quiser escolher a zona, mas pode deixar no default mesmo. Não esqueça de estar habilitado aqui, para ele utilizar um IP público, que a gente vai usar isso mais lá na frente. Então, adicionar storage. Aqui o tamanho do meu storage eu vou deixar 8 GB, mas eu poderia colocar mais, isso vai depender do volume de dados que tem na sua plataforma EAD, quantos arquivos você vai colocar, mas aqui nesse vídeo eu vou deixar 8 GB. Aqui nas tags, adicione uma tag de name, name, e aí eu vou botar aqui, EAD, só para eu depois identificar essa minha instância lá na frente. E aqui um Security Group, eu vou criar um novo Security Group, vou colocar o nome dele de SG, de Security Group, EAD. Então esse aqui vai ser o nome do meu Security Group. E eu preciso liberar algumas portas. Essa aplicação ela é uma aplicação web, então eu vou liberar além da porta 22 SSH, que a gente vai precisar para configurar, eu já vou liberar aqui o HTTP.
que é a porta 80 da nossa instância. Então, deixa essas duas liberadas aí. Aqui ele vai pedir para você conferir as configurações e eu vou dar um launch. Nesse momento ele pergunta qual é a chave que eu quero utilizar. Então tem aquela chave que a gente criou agora, que é o KeyEAD. Seleciona a chave KeyEAD, marca esse quadradinho aqui e dá um launch. E ele vai começar a criar a minha instância. Bom, enquanto ele está criando a minha instância, eu vou aproveitar, ó, View Instance. Enquanto ele está criando aqui a minha instância, eu já vou aproveitar e vou criar o meu banco de dados. Para isso eu vou aqui em Serviços e vou escolher um outro serviço, que é o RDS. Eu vou abrir o RDS, abrir numa outra guia, e agora eu vou em Create Database. Aqui na hora de criar o seu banco de dados, você tem que ter bastante atenção para usar o Tier Free. Como funciona? Aqui a gente vai utilizar o MySQL, tá? Então a gente seleciona o MySQL. E aqui embaixo ele tem o Free Tier. Você seleciona o Free Tier. Se você selecionar o Free Tier, você pode ficar tranquilo que se a sua conta tiver menos de um ano, se você criou a sua conta na AWS agora, você vai poder usar tudo isso dentro desse período do Free Tier. E como eu falei, já tem aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre como funciona o Free Tier na AWS. Aqui eu vou colocar um nome para essa minha base de dados. Eu vou chamar ela de EAD, só para eu identificar ela lá. Qual vai ser o usuário desse meu banco? Eu poderia deixar de mim, eu gosto de usar root, então vou usar root e vou definir uma senha. Define uma senha para o seu banco de dados. E aqui, como a gente selecionou o Free Tier, ele já vai deixar tudo configurado para você, tá? Então já está tudo configurado aqui. Aqui nas configurações adicionais, a gente vai criar uma base de dados nova. Qual vai ser o nome dessa base? Vai ser EAD Database. Vou chamar ela de EADDB, de Database. E aqui embaixo agora eu vou vir em Create Database. Então eu coloquei o nome da minha base de dados, vim aqui nas configurações adicionais, já para ele criar uma base inicial com o nome de EADDB. E agora eu vou Create Database. Nesse momento ele vai começar a criar a nossa base de dados. Ele está criando um database. Se você olhar aqui no RDS, ó, ele está no status de criando. Então, vamos aguardar ele criar isso aqui e bora lá voltar para nossa instância e ver se ela já está criada. Tá aqui, ó, nosso servidor já foi criado lá no EC2. Eu vou me conectar nele. Como que eu faço isso? Vou pegar esse endereço IP, ó, vou copiar. E aqui no Windows eu vou abrir o PUT. Para quem não conhece, o PUT a gente utiliza para conectar via SSH. Eu vou colocar aqui o IP, a porta, e vou usar aquela chave, aquele key que a gente utilizou. Eu venho em SSH Alt, Browser, e vou selecionar aquele key que a gente acabou de criar, keyead.ppk. Open. E nesse momento ele está pedindo o meu login. Qual é o login desse Ubuntu? O usuário, então, é Ubuntu, desse servidor que a gente criou. E ele não vai me pedir senha. Por quê? Porque a gente utilizou aquela chave, utilizou aquele key. E agora a gente vai começar a instalação da nossa plataforma. Bom, agora que a gente já logou aqui no nosso servidor, a gente vai instalar alguns pacotes. Mas antes disso, a gente precisa fazer um update. Então, sudo apt update. Ele vai fazer um update aqui da nossa instalação. Agora eu vou fazer a instalação do Apache. Então vai ser sudo apt install Apache 2. Eu preciso instalar também o PHP. Instalando PHP e uma lib do Apache PHP. Tem algumas outras dependências que eu preciso instalar também aqui do PHP. Toda essa lista de comandos vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Instalado tudo que a gente precisa, eu vou restartar o Apache. E vamos ver se nosso Apache já está funcionando aqui na nossa plataforma. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o IP da nossa instância. Vou colocar aqui no browser. Tá aqui, o Apache já está rodando. Agora a gente precisa baixar a nossa plataforma e fazer a instalação dela aqui no nosso servidor. Então vou voltar aqui no PUT, voltar na minha console do Linux. E vou fazer um git clone da minha aplicação.
A aplicação que a gente vai utilizar aqui é um Moodle. Então, para isso, basta a gente dar um sudo git clone lá no repositório do Moodle e ele vai clonar, vai baixar todos os pacotes do Moodle que a gente precisa para fazer a nossa instalação e a nossa configuração aqui na plataforma. Então, vou deixar baixando aqui, ele vai baixar rapidão para nós. Vou deixar também o link desses comandos embaixo aqui na descrição desse vídeo para você poder seguir todo esse passo a passo. Pronto, baixou já. Agora, vamos ver se deu tudo certo. Tá aqui, ó, ele criou uma pastinha do Moodle, vamos entrar nessa pasta. Tá aqui todos os pacotes que a gente precisa para instalar o nosso Moodle. Agora a gente vai copiar tudo isso aqui lá para o nosso diretório principal do nosso Apache. Então o comando é sudo copy-r, tudo isso aqui lá para o /var www html. E agora ele está copiando tudo lá para o nosso diretório do var www. Vamos esperar ele fazer a cópia aqui. Vamos voltar, vamos lá naquele diretório. Tá tudo aqui. E agora a gente precisa ver se o nosso Moodle já está rodando. Só que antes disso a gente precisa apagar um arquivo que tem aqui. Então eu vou dar um rm no index.html. Vou dar um sudo rm index.html. Agora vamos voltar lá e vamos ver se a nossa plataforma já está rodando no Moodle. Vou atualizar, pego o mesmo endereço IP e vou atualizar. E tá aqui, ele já abriu para a gente começar a nossa instalação do Moodle. Só que antes da gente vir aqui para o navegador e começar a fazer essa configuração, a gente vai mudar algumas coisas ainda lá no Linux. A gente precisa primeiro criar uma pasta aqui, ó, no var, chamada Moodle Data. Então criei uma pasta aqui chamada Moodle Data. Essa pasta o Moodle utiliza para armazenar alguns arquivos. A gente precisa arrumar a parte de permissionamento de dono dessa pasta. Então a gente dá esse comando aqui. Você vai ter essa lista toda desses comandos aqui embaixo do vídeo. Fica tranquilo. Eu preciso dar permissão total nessa pasta do Moodle Data, que é onde ele guarda todos a parte de caches do Moodle. E também preciso arrumar as permissões lá da pasta do var www. Agora sim, depois de a gente ter configurado essas pastas, criado todo esse permissionamento, a gente vai voltar lá na console e vai começar a fazer a configuração lá pelo browser. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aqui no Moodle é escolher qual idioma que a gente quer. Bom, vou colocar em português, né? Agora sim, próximo. E aqui ele vai me perguntar das pastas, aonde a gente tá. Aqui a gente tem que mudar a pasta que a gente criou, o Moodle Data, é no /var/Moodle Data. Então, você precisa mudar esse diretório aqui embaixo. Próximo. Agora a gente vai começar a configuração do nosso banco de dados. Aqui a gente está utilizando o MySQL. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, outros bancos de dados, MariaDB, o Aurora da própria AWS, ou Postgres, Oracle não estão disponíveis. Eu vou usar aqui o MySQL, que é o que a gente criou lá no nosso RDS. Então, próximo. E aqui eu preciso colocar as configurações do meu banco de dados. Então, qual vai ser o host? Qual o endereço do meu banco de dados? Eu vou voltar lá no meu RDS, o meu banco de dados já está criado. Eu vou clicar no banco de dados e aqui embaixo vai ter o endereço dele, que é o endpoint. Eu vou copiar e esse vai ser o endereço do meu banco de dados. Qual é o nome do nosso banco? É EADDB. Lembra que foi esse o nome que a gente criou. O usuário do nosso banco, eu botei o root. E a senha. Essa foi a senha aí que eu criei lá no meu banco de dados. Você vai colocar a sua senha. Próximo. E aqui nesse momento ele vai dar uma falha de conexão com o banco de dados. Porque faltou a gente fazer uma configuração lá no nosso serviço de banco de dados, lá no RDS. E vamos voltar lá. Então eu venho no RDS. E aqui, ó, na parte de segurança, a gente precisa liberar a conexão com o nosso banco de dados. Então você vai clicar aqui, ó, no VPC Security Group, clica nesse default, e aqui embaixo a gente vai nas regras de entradas e vamos editar regras de entrada. Eu vou adicionar uma nova regra, e aí aqui eu vou liberar o tráfego do banco de dados, então deve ter aqui, ó, MySQL, /Aurora, porta 3306, para o meu Security Group EAD, aquele que a gente criou. Então a gente digita aqui, ó, SGEAD, ele já vai aparecer. Security Group EAD. Eu estou liberando para que as nossas instâncias possam acessar o nosso banco de dados. Então a gente libera aqui e vai em salvar regra, aqui embaixo.
Pronto, nesse momento ele já está com acesso, o nosso servidor já vai conseguir acessar o banco de dados. Depois de arrumar a configuração no banco de dados, a gente vem aqui e dá um próximo. Agora sim, ele está nos mostrando as configurações do nosso arquivo. Eu vou dar um próximo. Aqui ele está falando que ele não está conseguindo salvar o nosso arquivo de configuração. Então a gente precisa voltar lá no nosso EAD e mudar a parte de permissionamento dos nossos arquivos. Então, eu vou dar um sudo shell-r www.data na pasta /var www.html. A gente precisa arrumar o usuário da nossa pasta. Então tinha faltado esse comando aqui. Agora sim, vamos dar um próximo. Agora ele está aparecendo aqui explicando como é que funciona a parte de licenciamento do Moodle. Beleza, a gente vai em continuar. Ele está me dizendo os módulos aqui, ó, todos que a gente já tem instalado, então já está tudo ok, porque a gente já instalou anteriormente esses módulos. Se por acaso algum deles estiver faltando aqui, você dá uma verificada, mas aqui para nós, como se você seguir o passo a passo que eu falei anteriormente, vai dar tudo certo, a gente vai continuar. Nesse momento ele está fazendo a instalação e a configuração do Moodle. Vamos aguardar, aguarda um pouquinho, que logo ele já vai acabar essa instalação. Ó, você pode ver que foi tudo instalado com sucesso, sistema, antivírus, tudo foi instalado com sucesso aqui. Ele vai aparecer uma lista para você, se alguma coisa deu algum problema é porque você estava com algum módulo faltando na hora da sua instalação. Ó, ele está verificando tudo que está instalando no nosso sistema, é uma lista bem grande. E aí, depois que ele acabar, lá no final da lista você vai ter uma opção de continuar. Agora a gente vai configurar o nosso usuário administrador, que é o usuário principal aqui do Moodle. Você pode deixar ele como admin mesmo, ou você pode escolher qual usuário você quer. Eu vou deixar admin, coloca um endereço de e-mail aqui. E aí é importante que você configure uma senha. Configura uma senha aqui no Moodle e vai em atualizar perfil. Agora a gente vai configurar aqui a página inicial, e aqui vai ser o nome completo da nossa escola. Então eu vou colocar aqui, ó, Cloud Treinamentos. Coloco Cloud Treinamentos, aqui é a descrição, se você quiser colocar alguma descrição da sua escola. Aqui a gente vai arrumar o fuso horário, então é importante você arrumar o fuso horário. Vou colocar aqui São Paulo e vou em salvar mudanças. Tem que só arrumar um e-mail aqui, salvar mudanças. Agora ele vai pedir só para a gente clicar aqui em concordar, né, com o contrato de utilização. E aí a gente vai registrar o seu site. Opa, faltou o país. Brasil. Ok, registro foi confirmado, eu vou dar em continuar. E nós já estamos com a nossa plataforma de cursos EAD, que seria um Moodle rodando na nuvem da AWS. Então aqui a gente está utilizando dois serviços, a parte de instâncias EC2, nesse servidor aqui está rodando o nosso Moodle, e aqui está todo o banco de dados. Isso já tem backup configurado automaticamente para você. Então você pode ficar bem tranquilo que qualquer coisa que aconteça com a sua instância, você tem backup dos seus bancos de dados. E agora você pode, se quiser, colocar ele apontando o endereço de DNS, o endereço do seu site. Inclusive pode vender isso aí para diversas outros clientes, ou implantar na sua empresa, na empresa que você trabalha, criar uma universidade online. Fechou? Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!